pessoa que não vai. Eu mesma, eu sei que eu tive sintomas, eu fui fazer depois que eu tava, eu tomei meus cuidados. O problema abnormal. Pessoal, tudo bom? Vendo, ouvindo? Tá gravando agora. Pessoal, ouvindo? A Microlins nem existe mais. Oi, pessoal, boa noite. Todo mundo ouvindo? Vamos começar a aula basiquinha hoje. Vocês foram bem de prova? Todo mundo foi bem? Tenta de novo. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver aqui, pessoal, o que vocês estão escrevendo. Hoje eu tô só com o computador, porque eu já guardei o meu, então tá difícil. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Não deu. Ah, tem que dividir. Pronto. Nossa, tem que dividir um monte de gente. Peraí.
Agora deu, né? Peraí, pessoal, não sei o que aconteceu. Eu tô tendo que admitir vocês. Tranquilo, Clay. Sem estresse aí. Vou acompanhar aqui pelos dois. Tá gravando. Pode ver. Ah, é. Pronto, pessoal, vamos começar. Vamos falar um pouquinho aí, né? Espero que todo mundo foi bem na prova. Eu não olhei as notas de ninguém, mas eu espero, porque se não for, eu vou roxear os olhos de vocês, tá? Em vez de eu dar ponto, eu vou começar a tirar ponto de quem não foi bem na prova. Mas se já não tem, como é que vai tirar? Quem mandou? Então vamos lá hoje, pessoal. Ô, professora, Ah, falando da prova, será que teria como nós ver tipo, as questões respondidas? A correção, no caso? uai, eu não trouxe hoje, mas eu posso fazer isso e trazer para vocês, sem problema nenhum. Ah, você fala do sistema. Isso, porque tem aquela questão que eu te mandei, não sei o quê, e tinha outras Sim. questões lá que eu, tipo, a nota que eu tirei, eu Você não concorda, né? não concordei muito com ela, não. Não, tranquilo. O que acontece? Eu não entrei no sistema hoje. Então, de verdade, eu não sei se está liberado. Amanhã eu posso entrar no sistema e dar uma olhada se já está liberado para o aluno, ver as notas. O colega aqui está falando que tá, o Rafael está falando que tá. Sim, eu olhei lá, só que ele é por pouco momento que ele deixa você ver a nota, mas ele não te mostra a correção da prova, no caso. É rápido. Ô, Paulo, acho que agora dá pra ver, por causa que eu tô vindo, dou uma olhada aqui na minha aqui. Eu pensei que eu tava tão ruim, não foi tão ruim assim. Eu acho que agora à tarde eles mexeram no sistema. Então eu vou dar uma olhada, porque a que estava lá antes eu não concordo muito, não. Não, é bom, olha. Isso, qualquer coisa você pode puxar minha orelha e às vezes é até mesmo o sistema. Porque não foi eu que coloquei a prova lá, foi as meninas. Então pode ser que na hora delas colocar, elas errou alguma coisa, aí eu tenho que reconsiderar a sua nota. Sim, é igual aquela questão que eu te mandei, fiz as contas, tudo certinho e te mandei. Sim. Aí não batia com nenhuma questão, e você falou que estava correto, o modo de eu fazer a questão. Tava sim. Mas é bom, dá uma olhada, uma corrigida, qualquer coisa, você já me avisa que eu chego nas meninas aqui e peço para mudar a nota. Deane, eu acho. Oi. Deixa eu te falar, lá dá para ver as notas, quase tudo para falar. Só que nem o menino falou, o tempo. Lá, como você vai fazer uma correria daquela, você não dá tempo não, para olhar tudo não. Vocês entraram agora? Que agora, assim, eu tô olhando aqui, tem uns 5 minutos, a meu não sumiu não. Tô olhando aqui ainda. Eu não sabia não. Arrumaram, então. Então eles arrumaram o sistema. Então arrumou o sistema. Mas na dúvida, pessoal, é bom vocês olharem e reclamar que vocês estão no direito de vocês. O Wilker, eu errei muitas. Wilker. Catar vocês, vai ver. Botar você sentado estudando na mesa, tá? Mas vamos lá. Pessoal, tá aparecendo aí que tá gravando, que eu tenho que gravar a aula? Tá ok, tá aparecendo. Então vamos começar a aula de hoje, pessoal. Então é a primeira aula aí. O trem já tá travando. É a primeira aula do segundo bimestre. O que acontece? Sumiu. Vocês estão vendo? É a primeira aula aí do segundo bimestre. O que acontece?
vamos manter as datas que eu trouxe para vocês no começo do bimestre. Então, esse bimestre, eu vou continuar dividindo a nota em 30 pontos, que é a prova normal, 10 pontos de um teste, que vai ser dia 26/11. Presença vai valer 2 pontos e 8 pontos distribuídos aí nas atividades, elas vão ter, tá? Mas vai ser tranquilo de novo, pessoal. Eu acredito que vai dar tudo certo. Se Deus quiser e Ele há de querer. Tá? Ninguém vai pegar recuperação comigo, não. Pelo amor de Deus. Porque ninguém merece. Vamos lá, então, pessoal. Obrigada, tá gravando. Vamos falar um pouquinho aí, relembrar, né, algumas coisinhas aí que a gente já conversou no primeiro bimestre, mas não custa relembrar. Quando eu estou falando de irrigação, o que eu quero? Como irrigar, quando irrigar e quanto irrigar. Como irrigar, vocês já sabem que é um maquinário, né? Que maquinário que eu vou usar? Eu vou usar um pivô, é o sistema, não é nem maquinário, é o sistema. Eu vou usar um pivô, eu vou usar irrigação por sul. O que eu vou usar? Essa vai ser a última parte que nós vamos ver, tá? Quando e quanto irrigar? Nós estamos aprendendo isso agora. Quando eu falo quanto e quando irrigar, é esses cálculos tudinho. Eu preciso saber quando que eu vou irrigar. A cada 2 dias, a cada 7 dias, a cada 8 dias, depende. Quanto que eu vou irrigar? 2 milímetros, 20 milímetros, 200 milímetros? Não sei. Não é, gente, uma receita de bolo. Tudo isso é calculado, tá? E é isso que nós estamos aprendendo. Foi como eu falei, como irrigar vai ser os métodos, né, as técnicas de irrigação. Vai ser a última parte da nossa disciplina, mas acredito que daqui uns 2 ou 3 aulas a gente já entra nisso e vai até o final do curso. E vocês vão aprender cada sistema. Então, vamos lá. O sistema de aspersão. Quais são as características desse sistema? O que eu preciso para utilizar esse sistema? Sulco, que é essa primeira figurinha aí, que é um rasgo no chão e eu encho de água. É todo solo que eu vou fazer isso? Não é, né? Jesus Pai eterno. Ai, desculpa. Não é todo solo que eu vou fazer um tipo de coisa desse. Então, pessoal, depende. E vocês vão entender isso. Que cada sistema vai permitir vocês fazerem, tá? Deixa eu só avisar um negocinho aqui no grupo. Alguém avisa os colegas aí que se precisar entrar, eu tô tendo que autorizar. Pede para eles chamar no grupo, que meu telefone faz barulho e eu escuto e aí entra e autorizo na hora. Se alguém puder pôr esse recado lá, por favor. Continuando, pessoal, tem a técnica aí de irrigação, né? Boa noite, Vino. Bora lá, tocar o barco. Espero que você tenha ido bem na prova. Então, pessoal, nós temos as técnicas de irrigação. Dentro dessas técnicas, quando e quanto eu vou irrigar? Depende. Depende da característica de solo. Vocês já sabem das características de solo. Isso aí eu cansei de falar para vocês. Qual que é a capacidade desse solo armazenar água? Vocês aprenderam e aprenderam a calcular. Infiltração. Qual que é a infiltração desse solo? Qual que é o atributo físico que esse solo tem? É um solo arenoso? É um solo argiloso? Depende, né? Planta, pessoal. Que planta vocês estão trabalhando? Isso aí vocês têm que saber. O trem saiu aqui e rodei. Peraí, vou voltar de novo. Então, qual planta que vocês estão trabalhando? É uma olericultura que não pode ver um sol e está morrendo? Talvez. É uma planta que tem uma resistência maior? Vai exigir menos irrigação. Qual espaçamento você plantou? Um espaçamento mais adensado, que segura umidade? Ou um espaçamento a Deus dará, que perde toda a umidade? Clima.
Que clima você está trabalhando? É uma pergunta que tem que se fazer. Né? Qual é a precipitação desse clima, a umidade? O clima daqui está o mesmo do sul? Não, senhor. Aqui nós estamos fazendo test drive para o inferno mesmo. Não adianta vocês negar, não, porque é o test drive para o inferno todinho. Então, gente, nós estamos passando calor. Lá no sul está chovendo. Está tendo tempestades. Então, é diferente, tá? Esse clima. E uma coisa que vocês estão cansados de ver é esse slide aqui, ó. Da disponibilidade de água no solo. Para onde a água vai? Que jeito que eu enfio água no solo? Chuva ou irrigação? Tá. O que acontece quando ela encontra o solo? Ou ela vai escoar, vai embora, tchau e bênção, perdeu tudo. Ou, nossa, Júnior, previsão de chuva para sábado. É uma afirmação ou uma pergunta, meu filho? Porque você faz eu pular de alegria desse jeito. Aí, o que acontece? Nós temos a infiltração. Quando a infiltração ocorre, o que acontece? A gente pode ter o armazenamento do solo ou armazenamento. Qual que é a diferença? O armazenamento é quando vai lá para o lençol freático. Armazenamento do solo é quando ela fica naquela camada ali do solo e a planta consegue absorver, tá? Essas são as diferenças. Então, esse é o destino da água no seu solo. Por que eu preciso entender isso? Porque eu tô cansada de falar desse trem. Capacidade de campo. Isso aí, gente, tem que entrar na cabecinha de vocês, tá bom? O que é capacidade de campo? É o limite máximo que o solo segura de água. Essa determinação é feita em laboratório, também pode ser realizada em campo. A gente aprendeu a fazer isso no bimestre passado. Tranquilo. Mas vocês não podem esquecer capacidade de campo. Por isso que eu começo a primeira aula relembrando isso, porque para alguns já esqueceu. Temos o ponto de murcha permanente, que é o extremo da capacidade de campo. Se a capacidade de campo é o máximo de água que eu seguro, o ponto de murcha permanente é quando eu não tenho água a mais. É o limite de armazenamento da água no solo. E entre Vou perguntar, alguém abriu o microfone aí? Ninguém. Então, pessoal, quando, né, a gente tem entre o ponto, a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, essa distância é o quê? É a capacidade do solo de segurar a água. Entendeu? Então, entre um e outro, é a água que meu solo vai segurar. Tá ok? Continuando, pessoal, o que acontece? Sendo o propósito básico aí da irrigação abastecer de água as plantas de acordo com a necessidade dessas, de modo que se obtenha a ótima produção, a máxima produção, tanto em quantidade quanto qualidade, a gente deve irrigar antes que a quantidade de água no solo, né, que é a demanda pela planta, seja evaporada e diminua muito, causando a deficiência de quê? De água nessa planta. E a deficiência de água nessa planta, ela vai reduzir produção em quantidade e qualidade. Então, o propósito, gente, da irrigação é só manter a produtividade da planta. De preferência no seu máximo ali. Top, top, top. E não deixar chegar no ponto de perda. Tá? Porque aí você não está perdendo só a planta, não. Você perdeu nutriente, você perdeu seu tempo, tá? Dinheiro, combustível lá que você investiu para o trator plantar. Então a gente fala assim, o propósito básico da irrigação é só da planta não morrer. Mas se você for fazer uma análise, não deixar a planta morrer é economizar dinheiro e tempo, tá? E a
quantidade de água requerida por qualquer cultura, pessoal, e a resposta dessa cultura à irrigação varia de acordo com o quê? Com o solo, tá? É o solo que vai falar para você a quantidade de água que ele aguenta. Porque se a cultura precisar de muita água e seu solo for um solo ruim, que não segura água, um solo muito arenoso, você vai ficar jogando água de tempos em tempos. Isso significa que muitas vezes você está jogando dinheiro fora. Que por mais que aquela planta produza o máximo, ela não cobre os gastos. Tá? Tipo de cultura, lógico, né? A olericultura, que é o plantio aí de hortaliças, de verduras, né, de hortas mesmo, o que acontece? Exige muito mais água, muito mais frequência de irrigação, não adianta. Tá? Então, eu também preciso saber do estágio que essa planta, o estágio de desenvolvimento dessa planta. Você plantou uma soja hoje. A quantidade de água aplicada aqui vai ser completamente diferente quando ela estiver no ponto de colheita. R1, R2 é sensível. Quando chegar lá no final, você vai irrigar para quê, criatura divina? Você vai irrigar para quê? Então, não compensa economizar água aqui. Você vai economizar água aqui e vai falar assim, não, vou deixar para enfiar essa água lá no final dela, vou distribuir. Acorda, Jesus. Não resolve. Não resolve. A época que ela for produzir, na época de reprodução, né, que ela estiver formando lavagem, enchendo os grãos, ela também precisa de muita água. Não economiza água nessa fase, pelo amor de Deus, criatura. Tá? Aí, pessoal, a gente conversa muito, né, as condições que tendem a requerer irrigação com mais frequência. Quando que eu vou necessitar de irrigar com menor tempo ou maior quantidade de água? Quando a minha planta tiver raízes rasas, um crescimento lento. Planta de crescimento lento também exige de muito mais água. Maior desenvolvimento vegetativo. Se eu tenho uma planta que cresce mais rápido, desenvolve mais rápido, ela vai precisar de muito mais água. Tá? E tem que tomar cuidado com a estação seca devido à evaporação. Tá tudo perdendo água, tá tudo secando nesse momento. Então, a quantidade de água requerida pela planta é muito maior. Quando eu também tenho um solo raso, pessoal, mal estruturado, um solo compactado, eu vou precisar de mais água. Ou, se eu não precisar de mais água, eu vou precisar do quê? De uma maior frequência de irrigação. Porque não adianta eu colocar muita água num solo que está com a estrutura degradada. Você só vai perder trem. Você vai perder água, você vai perder nutrientes, você vai perder tudo. Tá? Não resolve. Quando eu tenho uma infiltração, uma drenagem lenta, meu solo infiltra lentamente. É sonso meu solo. Tá? Baixa aeração. Não resolve eu ficar jogando muita água. Quando eu tenho uma grande quantidade de doenças, meu solo já tem nematóide. Eu vou manter ele só úmido. Esquece, você não vai plantar mais nada, criatura lesada. Você só vai proliferar o problema de nematóides. Solos salinos ou a água com teor grande de sal. Se eu irrigo muito, piora essa qualidade. E quando eu tenho fertilizantes e nutrientes concentrados na superfície do solo, eu fiz uma adubação errada. Meus nutrientes ficou superficial. O que acontece se eu enfiar água ali? Alguém sabe? Está superficial.
Ninguém, né? Sabe o que vai acontecer? Vocês vão perder. Eles vão descer e ir embora? Não, que é assim, ó, você tem um solo péssimo. O interessante é que o fertilizante ele fica numa camada ali da raiz da planta, então que ele não fique tão superficial. Agora vamos colocar que eu vim e fiz adubação errônea. Eu deixei uma ureia, adubei com a ureia e ela ficou muito superficial. Vamos colocar na camada ali da superfície do solo mesmo, tá? Aí o que acontece? Eu venho e irrigo mal menos, tá? Faço uma irrigação meia boca. O que vai acontecer com esse fertilizante? Evaporei. Dependendo do fertilizante que você está trabalhando, em contato com a água na superfície do solo, hora que vier o sol esquentar, acabou. Você perdeu tudo. Descer, colega, é até bom. Tá? Porque ele vai ficar ali naquele solo, numa profundidade maior. Pode ser que a raiz da planta encontre esse nutriente. Aí você está no lucro. Mas caso contrário, você rodou. Mas você rodou bonito mesmo. De verdade. Deixa eu ver, aqui tem alguém pedindo para entrar. Não, tá tranquilo. Outro fator, pessoal, que requer uma maior irrigação, o clima da sua região. Alta demanda de evaporação, o que está acontecendo agora. Gente, nós estamos chegando a clima de deserto, 2% de umidade. 2% de umidade é clima de deserto. Acabou. Ausência de chuva no período de crescimento. Verdade. Se faltar chuva no período que a planta está crescendo, o que eu tenho que fazer? A dança da chuva ou irrigar. Tá? Eu quero ver quem que é o doido para plantar agora, se não tiver irrigação. E climas áridos também, pessoal. Requer uma maior irrigação. Outro fator que influencia, pessoal, é o manejo. É o que eu acabei de falar. Eu vou plantar no início da estação seca? É loucura se eu não tiver irrigação. E mesmo que eu tenha irrigação, eu vou gastar muito mais dinheiro. Se não for uma cultura que me dá retorno, não planto no começo da estação da seca. Está começando a seca, eu vou plantar? Não compensa. Valor no mercado, dependendo do peso verde ou do tamanho do órgão colhido. Tá, como assim, Ana? Eu faço meu manejo da irrigação. Vamos colocar que eu plantei milho. O milho verde está compensando? Excelente, compensa eu irrigar, para dar um milho de melhor qualidade. Falar assim, não, esse milho é top, top, top. Agora vamos pensar. O feijão no mercado, caiu o preço lá embaixo. Suponhando, né, gente? Eu sei que isso não vai acontecer. Caiu o preço lá embaixo. Compensa eu gastar com irrigação para esse grão ficar bonito? Eu faço uma irrigação somente para não morrer. Tá? Só para segurar a plantinha ali. Tem um grãozinho, mais ou menos, não está valendo o preço. Então, tudo isso tem que ser analisado. Agora, ali é quando eu necessito de uma irrigação frequente. E quando eu posso fazer uma irrigação infrequente ou mais espaçada, né? Gastar menos. Quando que eu posso trabalhar isso? Quando eu tenho uma planta, pessoal, com raiz profunda, densa, crescimento rápido, frutífera. Trabalhando com frutífera. O sistema radicular da frutífera é o quê? Profundo. É diferente que eu trabalhar com alface. Maior desenvolvimento ocorrendo nas estações chuvosas, né? Ou com um período de baixa demanda de evaporação, ou seja, minha planta se desenvolve quando? Quando eu estou na época da chuva.
Na época da seca, ela fica lá quietinha. E quando a colheita de órgãos secos? Como assim, Ana? Tem que colher a soja. Eu colho a soja úmida? Não. Eu colho o milho se não for o milho verde. Úmido? Não. Girassol, muito menos. Então, pessoal, eu necessito de uma menor irrigação nessas condições. É uma comparação para vocês começarem a raciocinar. Um solo profundo e de boa estrutura, eu vou irrigar menos. Que tem uma infiltração, uma drenagem bacana, certo? Solos não salinos, solos freáticos, né? Pouco profundo. O que é um solo freático pouco profundo? Um solo onde o lençol freático é alto. Sabe aquele solo que secava um pouquinho a água mina? É esse. Eu posso plantar qualquer coisa nesse solo? Nem no sonho, tá? Nem no sonho eu posso plantar qualquer coisa nesse solo, certo? Tem que fazer uma análise bem feita. Não, ninguém perguntou nada. Vamos lá. Clima. Se eu tenho um clima na época de baixa evaporação, se a planta está suando pouco, eu vou precisar irrigar com tanta frequência? Não, eu posso aumentar esse espaçamento, né, de irrigação. Chuva durante o período de crescimento. Eu plantei na época certa. Eu realizei meu manejo, ó, bonitinho, né, meu plantio durante a estação chuvosa. Perfeito. Se eu plantei na época da estação chuvosa, eu vou economizar, porque minha planta está crescendo no período que está chovendo. E um clima úmido. Então, vocês viram, pessoal, que está muito interligado tudo? A gente tem um solo com a planta, com o clima e com o manejo. A irrigação é isso. A irrigação, basicamente, é tudo que vocês aprenderam no curso. Desde a época do solo, até a parte de manejo que vocês veem com o professor Rafael. A parte de manejo vocês veem com o professor Rodrigo, que é a mecanização. É tudo muito interligado. E a irrigação, ela vem para costurar esse pensamento. Se você for trabalhar com irrigação, você é o cara, porque você está entendendo de tudo. Você entende da planta, você entende do solo, você entende do clima e você entende de manejo. A pessoa que trabalha com irrigação é o cara. Tá? E grande parte do sucesso, pessoal, da irrigação vai depender da determinação correta do quê? Do turno de rega. O que é o turno de rega? É o intervalo em dias entre as irrigações. Eu vou gastar 7 dias? Eu vou gastar 10? Então eu irrigo hoje, daqui 10 dias eu vou irrigar de novo? Ou será que eu vou irrigar daqui 7 dias? Né? Então depende. O sucesso do meu serviço vai depender disso aí, quando eu vou determinar de quanto em quanto tempo eu vou irrigar. Isso vai depender do quê? Solo, clima, planta e da abençoada do sistema de irrigação que vocês estiverem utilizando, tá? Então, o turno de rega ele deve ser determinado de modo que permita o suprimento de água às plantas de acordo com as necessidades de cada uma, tá? E de acordo também com o estágio de desenvolvimento dessas plantas e da vazão de água que você tem, né? Porque não adianta falar assim, ô criatura lesada, você vai ter que irrigar de 2 em 2 dias. Você tem água para isso? Não. Então não adianta. Por mais que sua planta precise, se você não tem água para isso, não resolve. Certo? Então, pessoal, eu tenho alguns fatores, né? Que é essa capacidade do solo reter água, a profundidade da raiz, a quantidade de água útil para as plantas, clima, a cobertura do meu solo. Sabe quando o professor Rafael ensina para vocês sistema de plantio direto? Fala que tem que ficar uma cobertura no solo? Justamente para isso, para reter água.
para você ajudar no processo de irrigação. Aí vem uma queimada, filha da mãe, igual está acontecendo agora. Acaba com o solo. Acaba. Principalmente porque vai acabar com essa palhada e, juntamente com essa palhada, acaba com os micro-organismos benéficos do solo. Então, agora vem uma produtividade, pessoal, baixa, porque a gente perdeu nutrientes, perdeu micro-organismos benéficos, perdemos estrutura do solo, perdemos muita coisa mesmo. Sendo assim, pessoal, antes de iniciar um projeto de irrigação, o local ali tem que ser analisado, tá? Em tudo. Nós temos que olhar solo, planta, clima e manejo. Você tem que entender de tudo, você tem que ser o cara, viu? Aí tem que ser bom no que faz. Quando eu falo dos fatores, pessoal, o fator solo eu devo considerar estrutura, textura, profundidade, onde está meu lençol freático para mim não fazer merda, tá? Qual que é a retenção de água desse solo? É o mínimo que você tem que entender de solo. E eu consigo isso aonde? Análise de solo. É o básico, é o princípio, tá? Segundo, fator planta. Variedade. Você está comprando uma variedade resistente a seco ou não? Você está comprando uma variedade de ciclo curto ou de ciclo longo? Você sabe a diferença? Tudo isso tem que ser analisado. E dentro dessa variedade, qual que é a característica radicular dessa planta? É uma raiz profunda ou uma raiz rasa? Tudo isso você não tem que comprar semente para o seu plantio, porque o vizinho do lado comprou, não. Você tem que falar que solo que eu tenho, o que eu quero. Para ir lá e comprar uma semente de uma variedade que vai atender às suas necessidades. Não é a do vizinho, tá? Qual o órgão dessa planta que será colhido? Ana, por que isso? Colher, pessoal, uma couve que a gente tira a folha, é o mesmo que eu colher um feijão? Não. A folha precisa estar vistosa, a folha precisa estar bonita, grande ali, ó. Precisa de água. O feijão, a semente, ela precisa já estar o quê? Desenvolvida e seca para me colher. Tudo isso tem que ser pensado, analisado e raciocinado. Fator clima. Qual é a temperatura da minha região? Qual que é o vento? Você sabia que o vento faz a planta perder água? Quanto mais ventar numa região, pessoal, mais água a planta vai perder. Tá? Então, isso são fatores primordiais, fora a umidade e comprimento de dia e noite, que é o desenvolvimento da planta. O outro fator aí, né, manejo. Pode-se considerar época de plantio, a densidade, período crítico. O que é um período crítico? Período da seca. Época que eu vou plantar, né? E a época que eu vou colher. Senão eu perco tudo. Qual vai ser a aplicação do meu fertilizante? Eu vou ter um fertilizante de cobertura ou não? Porque se eu tiver uma adubação de cobertura, eu vou precisar de irrigar? Não sei. Tudo isso tem que ser analisado, tá? E como é que eu vou fazer, pessoal, para determinar o método que eu vou irrigar? Então, o método para determinar a época que eu vou irrigar, nós vamos aprender agora. O que é a época que eu vou irrigar? O turno de rega. De quanto em quanto tempo que eu vou irrigar? São 6 métodos, pessoal. Vocês podem escolher aqueles que você tiver mais vontade. Alguns deles vocês já aprenderam a calcular, vocês sabem muito. Outros, vocês vão aprender agora. Dos 6 métodos, pessoal, para vocês determinarem de quanto em quanto tempo vocês vão irrigar, nós temos a medição da deficiência de água na planta. Gente, se todo mundo pudesse utilizar esse método, era a coisa melhor do mundo.
Mas, infelizmente, é um método caro. Infelizmente. E, além desse método ser caro, geralmente é feito em laboratório pessoas que se especializaram nisso. O que esse método faz? Ele mede, pessoal, quanto de água tem naquele momento na planta. Então, ele não mede o solo, ele mede a planta. A plantinha conversa com ele e fala, olha, cara, eu tô com sede. Não, tá repondo bacana a minha água. E essa medição é feita através da turgescência, ou seja, quanto de água a planta tem, quanto que ela tá ali estufada por água. Ou a gente escolhe uma parte aí do vegetal, né? E faz a medição, que ele vai contar para nós quanto de água ele tem. O que eu uso? Eu uso esse aparelhinho aí, pessoal. Tem como você comprar esse portátil e levar para o campo, tá? E o outro aí no laboratório fica preso. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no campo, tirar a folha da planta, pôr no saquinho, pôr numa caixa de isopor com gelo, correr para onde você tem que medir e medir nesse equipamento, tá? O ideal seria todos nós ter esse equipamento aí que vocês estão vendo e aprender a ler essa planta. Lembrando, pessoal, que se eu escolher uma folha velha, ela tem uma certa necessidade de água. Se eu escolho uma planta, uma folha jovem, a necessidade de água dela é maior, porque ela está em fase de crescimento. E a folha antiga já não, tá? Então, até qual parte da planta eu olho, eu preciso saber. Ana, se eu não utilizo isso em campo, quem que utiliza? As pesquisas. É importante vocês saberem que isso aí existe, tá? E é o que determina quando uma variedade ou outra ela é resistente ou não à seca. Porque quem desenvolve essas variedades faz a medição dessa planta. Olha, essa planta, até tal medição, ela não necessita de água. Então, ela é resistente. Abaixo, ela não é resistente. Então, é só para vocês saberem que a gente utiliza esse equipamento na pesquisa para determinar o tipo de variedade que ela é, se é uma variedade resistente à seca ou não. O segundo aí, pessoal, fator, né, o segundo método que mede essa necessidade de água na planta é verificar os sintomas de deficiência de água na planta. Seria muito bom. Sabe quando vocês pegam aqueles livros e identifica a doença? Seria excelente se a gente pegasse o livro daquele e ele viesse assim, o milho, quando tem X água, o milho está assim. Quando está faltando água, o milho começa a ficar assim. Quando chegou nessa época que ele já morreu mesmo. Seria excelente. Tem muitos culturas que na literatura traz. Olha, a soja no estádio R1, se tiver com essa característica, é porque ela está morrendo afogada. Se tiver com essa característica, é porque ela está morrendo de sede. E se ela tiver assim, é porque está tudo ok. Só que, pessoal, geralmente, quando a gente olha na planta e vê que ela chegou ao ponto aí de enrolar, igual está nessa figura, ou já de causar esse amarelecimento, e a gente acha que é nutricional, a gente acha que é uma doença, nananina não. É seca, é sede, tá? É falta de beber água. Então, até o jeito que a planta ali, a folhinha fica. Mas o que é ruim nisso? Porque se eu for esperar ficar assim, esquece que eu nem preciso irrigar mais. Mas seria interessante a gente ter um catálogo e perceber quando uma planta está passando sede só da gente olhar nela. Mas, infelizmente, não tem. A gente tem a medição de teor de umidade do solo. Foi tudo que vocês calculou para trás. Então, isso aí vocês sabem de cor sorteado. Sabe de cor sorteado. É um dos métodos mais usados. Ele determina de forma direta e indireta. Isso eu ensinei a vocês. Quando que eu levo para estufa, quando que eu uso o do PA lá.
Isso aí vocês sabem. O que tem de ruim nisso? A mão de obra. O cara tem que saber o que está fazendo. Mas a medição de teor de umidade do solo, bacana. Eu consigo falar, esse solo está precisando de água. Esse solo não está precisando de água através disso aí. Outro método que vocês também aprenderam é da tensão da água no solo, que é utilizado quem? O tensiômetro. Vocês não enfiam o tensiômetro lá, ele não dá a leitura daquele solo e fala para vocês, gente, olha, tem água disponível para a planta. Gente, a tensão chegou a menos 0,75. Não tem Cristo que arranca água desse solo. Isso vocês também já aprenderam. Então, o quarto método é o método de medição de tensão da água. Excelente! É de acordo com o meu solo, né? É de acordo com as características do meu solo. Isso aí você já aprendeu tranquilamente. O outro método, pessoal, é o método de determinação da evapotranspiração. Isso aí já está ligado ao clima. Vocês perceberam que os dois primeiros métodos estão ligados à planta, né? Que um eu meço a quantidade de água nas folhas em alguma parte do órgão. O segundo, eu espero minha planta ter sintoma. O terceiro e o quarto método, o que eu trouxe para vocês? A água do solo. Vocês mediram o quê? A água do solo, que é a tensão e a necessidade de água desse solo. Agora eu trago o quinto, né? O quinto método aí de determinar a água para a gente poder irrigar, né? Qual a quantidade de água que eu vou precisar? Observando o clima, que é um método de evapotranspiração, conhecido como tanque de classe A. O que é esse tanque de classe A? É isso aí, ó, pessoal. Essa bacia, essa banheira, essa piscina de metal, ela vai para o campo, em cima do estrado, e a gente enche ele d'água. Ele é padrão, viu? É 25 centímetros, 4 de altura, o diâmetro é 12,9, e você mede quanto de água evaporou. Interessante. Isso daí você monta na fazenda. Se for uma fazenda que mexe com frutíferas e precisa irrigar, ele vai saber irrigar a planta dele de acordo com a quantidade de água que descer dessa evapotranspiração. E o que é o bacana? Que se chover, eu consigo recolher água. Então, eu sei o quanto meu solo encheu de água naquele momento. Certo? Até aí, tranquilo, né, pessoal? Nem dúvidas, nem nada. Metendo brasa. E por último, e não mais difícil, nem mais fácil, nós temos o método do turno de rega. Ele é o método mais preciso de todos. Por quê? Ele avalia solo, planta e clima. Esse é o mais utilizado, tá? Principalmente porque por quem faz projeto. Quem faz projeto não pode ir lá no solozinho com tensiômetro, não, neguinho. O tensiômetro vai ser usado depois que o projeto estiver pronto. Para quem vai desenvolver um sistema de irrigação por aspersão, um sistema de irrigação por pivô, tem que fazer esse método aí, que é o turno de rega, tá? Porque ele coordena a distribuição de água em várias parcelas. Como assim várias parcelas? De acordo com o crescimento da planta. Você não precisa nem levar essa planta para o campo. Só de você saber o que você vai plantar, você consegue fazer isso. É um método para calcular os projetos de irrigação, tá? Vai que você vai projetar uma horta para alguém. Você vai ter que irrigar. E aí, quanto de água vai tacar? Porque se o cara tiver um poço que retém água, que tem bastante água, tranquilo. E se ele não tiver um poço, se ele tiver que captar água de algum lugar? Qual que vai ser a captação de água desse lugar? Não sei. Depende disso aí, do turno de regra. Porque aí eu vou dimensionar minha vazão da tubulação. Tá, vou montar um sistema de irrigação. Vocês já pararam para imaginar que tem diferença o tamanho dos canos?
Resolve eu precisar de pouca água e colocar um cano muito grande? Não, estou jogando dinheiro fora. Mas vamos depender que é uma lavoura que precisa de muita água chegando. Vai resolver eu pôr um cano fino? Não vai. Eu vou estourar meu sistema todinho de bomba. Não resolve. Até a quantidade, o cálculo da motobomba depende desse turno de rega. Aí a importância disso, pessoal. E com este método, né, a gente faz o que? Calcula, tá? Então a gente vai fazer umas contas previamente os intervalos que eu vou estar irrigando, certo? E vai depender do quê? Do que eu falei, do solo, condição climática da região, o desenvolvimento da cultura. Você viu que tanto que é amplo? É melhor que você ficar indo lá e tendo que medir no campo. Mas eu posso medir no campo? Eu posso. Desde que meu sistema de irrigação já esteja pronto. E para mim fazer meu sistema de irrigação, eu vou precisar disso aí, pessoal. Então começa assim, cálculo de disponibilidade da água do solo. Primeira coisa, onde começa meu cálculo? Na disponibilidade total de água do solo. Como assim a disponibilidade total de água do meu solo? É considerada a parte da água total armazenada no solo, disponível para as plantas. Foi que eu expliquei para vocês. Eu não falei que tem a capacidade de campo, não tem um ponto de murcha permanente? Naquele meio ali é a água que minha planta vai absorver. Naquele meio ali. Então eu tenho que saber quanto que meu solo tem naquele meio ali. Se é um solo arenoso, se é um solo argiloso, não importa. Ele vai reter água durante um período de tempo. Qual que é essa água que está ali? Deixa eu pegar aqui e passar o slide. Espera aí. É isso aí, pessoal. DTA, capacidade de campo, que é meu total, menos meu ponto de murcha permanente, dividido por 10 vezes a densidade. A densidade aparente, vocês já aprenderam a calcular. Eu não vou nem me preocupar, porque eu sei que vocês sabem, tá? Como eu sei que vocês sabem, eu não vou me preocupar com a densidade aparente, certo? É o mesmo cálculo, vocês estão cansados de ver isso. E observa o que, pessoal? Que os valores de umidade do solo, né, forem dados em porcentagem de volume, não é necessário multiplicar pela densidade aparente do solo. Vocês estão lembrados da continha passada? Tá, né? Bacana. Tudo isso aí é continuação do que nós já vimos, tá? Então, o primeiro cálculo que se faz é o DTA, capacidade total de água no meu solo. Quanto de água o meu solo segura? Tranquilo aí. Depois, pessoal, que eu repeti para vocês, né? Quando é por umidade, só para vocês gravar aí na cabecinha de vocês. Se eu falar umidade por... Oi? Oi? Faz um favorzinho para mim, se você pudesse voltar ao slide anterior, só para mim anotar uma observação, por favor. Agora. Natal, você lembra que antes da prova eu dei um cálculo que eu falava se tinha ou não que fazer transformação? É a mesma coisa. Se ele for dado em porcentagem de umidade, né, não precisa multiplicar. Não, perdão. Porcentagem de volume. E se eu der ele em porcentagem de umidade, eu já preciso multiplicar. É a mesma coisa que vocês já viram na aula passada. Ok, pode avançar. Tá ok, qualquer coisa você manda parar de novo, tá? Aqui explicando, né, a anotação que o Natal fez aí, porque ele vai precisar dela, não só ele, mas todos vocês. Quando, deixa eu ver aqui, quem tá chamando? Esses cálculos complicam. Não complica, Wilker. Respira fundo, tá? Nós vamos
nós vai dar um jeito nesses cálculos ainda nessa vida. Nós vai acabar com isso ainda, tá? Então, pessoal, o que acontece aqui? É só para vocês gravarem. O segundo cálculo, pessoal, disso tudo aí é uma sequência, tá? É a capacidade total de água no solo. Uai, Ana, mas aqui em cima não é a disponibilidade total. Disponibilidade, pessoal, é uma coisa. Capacidade é outra. É a mesma coisa de eu falar assim, fulano, você tem disponibilidade de horário? Ana, eu tenho disponibilidade de horário. Mas você tem uma capacidade de ver sangue para nós ir ali no hospital? Não tem uma capacidade, não me resolve. Certo? Então, vocês têm que entender, a disponibilidade total tá ali. Mas qual que é essa capacidade? Simples, pessoal. Vocês lembram que tinha um Zezinho, aquele cálculo chato que eu usei com vocês, que tinha profundidade de raiz? É isso. Essa capacidade total de água no solo representa a quantidade total armazenada na zona radicular, né? O que a raiz segura de água? Naquele lugar que ela ocupa. Então, o que é isso aí? É o CTA, capacidade total de água no solo, vezes o DTA. O DTA eu acabei de calcular, é uma sequência. Se você me errar o primeiro cálculo, acabou. O segundo já vai sair errado. Então, vocês aprendem o primeiro cálculo, aprendeu a fazer ele certinho, você só vai multiplicar ele pela profundidade da raiz. O que é a profundidade da raiz? O Zezinho. Tá? Quando a gente for fazer os exercícios que vem uma sequência, vocês vão entender melhor. Estou só apresentando para vocês a ordem que nós vamos trabalhar agora. Então, a gente vai calcular o DTA. Depois eu vou calcular a capacidade total de água no solo. Depois que eu fizer isso, pessoal, eu vou calcular a capacidade real de água no solo. Eu tenho minha disponibilidade, eu tenho a minha capacidade e eu tenho que ter o quê? Minha realidade, certo? Então, pessoal, a capacidade real de água no solo é parte do quê? Da CTA, capacidade total de água. Toda a água que está ali disponível, a planta vai absorver ela? De verdade. Eu fui ali e irriguei meu solo. Fui lá e coloquei aguinha no meu solo. Toda aquela água que meu solo segurou, a planta vai absorver ela? Não. Vai perder água para a atmosfera, gente. Está calor. Por mais que minha planta sente sede e bebe essa água, parte dessa água eu vou perder. Então, qual que é a quantidade real de água que eu tenho no solo? Simples. É a capacidade real vezes o fator. Anda de Deus, que desgrama é essa de fator? Fator de disponibilidade hídrica. Vem uma tabelinha, vocês não precisam chorar não, tá? Esse fator, pessoal, inclusive eu expliquei nos cálculos anteriores, é um parâmetro que limita, né, a parte disponível de água do solo para a planta. E é um fator de segurança, certo? O que é um fator de segurança? É um fator que eu não vou deixar esse solo chegar a ponto de murcha permanente. Quando eu estiver colocando isso no papel, ensinando vocês a fazer o passo a passo, vocês vão entender isso melhor. E aí tá, pessoal, nesse próximo slide, o fator. Se eu vou trabalhar com frutas e verduras, quando o meu solo, ele segura 100% de água. Quando ele tiver com 40% de água, eu vou irrigar. A hora que ele perder 40% de água, eu já vou irrigar. Por quê? Fruta, legumes é sensível. É os nossos viadinhos aí, ó. Ui, tudo sensível.
Tudo aquelas mulherzinhas chorando. A hora que dá... Nossa, meu solo perdeu 40% de água. Eu tenho que irrigar. Porque senão eu vou ter problema. Aí vem as frutas e as forrageiras. Um cadinho mais resistente, mas também tudo é frouxo. A hora que meu solo chega em 50%, o que eu tenho que fazer? Acionar a irrigação. Eu não posso deixar meu solo perder mais de 50% de água. Senão, essas forrageiras vão se perder, as frutas vão se perder. E os mais resistentes aí, né? Os grãos. E nessa classificação, o algodão também. Então, o que acontece? Quando eu faço meu cálculo, eu aciono minha conta para quando chegar 60% de perda de água, eu acionar a irrigação. Certo? Então, já tem todos esses fatores. Inclusive, tem esse fator, pessoal, até específico para algumas variedades. Então, vocês ficam tranquilos, isso aí vai ser dado para vocês, esse fator, tá bom? Depois que a gente calcular, pessoal, essa, vamos dizer assim, a capacidade real de campo, a gente cai para irrigação real necessária. Tem aquela fase que meu solo precisa, eu sei. Mas quanto realmente é necessário? Aí inclui todos os fatores. Todos. Aí eu venho com duas perguntas aí para você. A irrigação real necessária pode ser igual à capacidade real de água? Raciocina. O que eu realmente preciso? Eu tenho a irrigação real necessária. Eu calculei aquilo que realmente eu vou precisar. Aquilo que realmente vai ser meu turno de regra. Pode ser a mesma coisa que a capacidade real de água? Pode, pessoal. Vamos colocar que eu tenho baixa mão de obra. Eu tenho pouquíssima mão de obra. Tá? Se eu vou fazer a irrigação real necessária, meu turno de regra será menor. Vocês vão perceber isso quando a gente calcular. Então, vamos colocar que minha irrigação real necessária, eu ia fazer ela a cada 3 dias. E minha capacidade real de água a cada 5 dias. Se eu não tiver mão de obra, pessoal, se eu não tiver pessoal qualificado, sim. Tá? Eu posso espaçar um pouco. Minha planta vai aguentar. Eu corro risco? Eu corro risco. Mas pode ser que dê certo. Certo? E outra pergunta. Posso usar a irrigação real necessária menor que a irrigação real de água? E aí? Depende, pessoal. Vai depender de quanto de água que você tem disponível. Se você tiver água disponível para fazer uma grande irrigação e segurar também o tempo, pode. Agora, se você não tiver uma lâmina de água expressiva, não pode de maneira nenhuma, tá? E se chover, lógico que eu tenho que descontar a água da chuva. Quer passar? Peraí, muita calma nessa hora. E por último, pessoal, eu tenho a irrigação total necessária, tá? Aí representa a quantidade de água necessária para a planta durante a aplicação e conta com as perdas, viu? A gente vai trabalhar as perdas nesse caso aí, tá bom? Então, nesse caso da irrigação total necessária, eu vou trabalhar as perdas. Onde é minha perda? Nessa eficiência de aplicação. Então, vocês estão percebendo que uma conta puxa a outra. Então, vou usar a real necessidade dividido pela eficiência. Que eficiência? Né? Do meu sistema. Cada sistema tem uma eficiência, certo? Lógico, olha, a irrigação localizada de 90% a 95% de eficiência. É muito top, muito top. Só que, detalhe, pessoal,
Eu vou usar uma irrigação localizada no plantio de soja, de milho? Não vou. É fora de base. Certo? E qual que é a pior irrigação que nós temos? O pior método? Pode, Cleber, pode sair mais cedo, tá? Mas eu acho até uma melhor você perguntou isso. A irrigação por sulco. A irrigação por sulco, pessoal, ela é a mais ineficiente, tá? E vocês vão entender por quê quando a gente for falar dela. E na próxima aula eu venho com esses dois exercícios. Caso alguém já queira de casa começar a tentar fazer eles, pode começar, tá? É dessas fórmulas aí que eu trouxe para vocês. Deixa a presença, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. E vamos lá, pessoal, põe a presença aí que eu vou agora fazer a chamada. E tentem fazer as atividades, viu, pessoal? Prontinho, colega.